Olá para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos entrando ao vivo para mais uma live. Hoje vamos falar de gratidão aplicada aos relacionamentos. Então, se você está vendo esse vídeo gravado, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, envia para quem você acredita que possa ajudar. Quem estiver entrando, seja muito bem-vinda. Você esperar um pouquinho até que o Instagram avise que nós estamos entrando ao vivo. Se você estiver no YouTube, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, deixa seu comentário também. Deixa eu escrever aqui nos comentários o tema da live. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Simone? Gratidão. Opa, tema. Vou colocar o tema porque quem entra já sabe sobre o que nós estamos falando. Amanhã é Dia Nacional da Gratidão, por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje. Fabi, seja muito bem-vinda. Gratidão aplicada nos relacionamentos. Muito bem, eu acredito que a gratidão no relacionamento é praticamente a cura de tanta coisa, tanta coisa. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Isso. Vocês estão me vendo e se estão me ouvindo bem, se a conexão tá boa, pra gente poder continuar. E me ajudem a compartilhar a live, me ajudem a chamar mais pessoas. Vamos mandar aviãozinho aí pra uma galera. Pelo menos mais 2 cada um, mais 3 cada um, que aí a gente vai falar com mais pessoas, né? Hoje eu vou passar alguns exercícios práticos, vou passar para vocês algumas dicas de como a gente pode melhorar isso de dentro para fora, né? Porque não adianta nada a gente falar da boca para fora que é grato, se realmente não ter esse sentimento verdadeiro lá dentro, latente. Eu diria que a gratidão não é nem um sentimento, não só um sentimento. Ele é algo que nos dá movimento na vida. Sem gratidão, a gente não consegue fazer nada por ninguém. A gente só consegue passar adiante aquilo que a gente já recebeu e que a gente reconhece que recebeu. Então isso é muito importante. Entender que a gratidão é algo que não existe felicidade se não tiver gratidão. Eu até diria que a gente pode falar que felicidade é a gratidão. Meu celular tá torto, mas tá tudo bem, né? Eu vou deixar assim mesmo. Eu diria que a felicidade é a gratidão. Não existe felicidade sem gratidão. Se a gente consegue ser grato por tudo que a gente tem, por tudo que a gente teve, por tudo que a gente já aprendeu nessa vida, é impossível dizer que é infeliz. Porque por mais difícil que a vida tenha sido, qualquer que seja a história, eu tenho certeza que pra gente ela sempre faz sentido. Às vezes a gente ouve a história de outra pessoa e fala, meu Deus, como é que essa pessoa tá sobrevivendo? Mas pra ela aquele fardo não tá tão pesado. Pra ela aquele fardo é um aprendizado e ela consegue enxergar isso. Se ela consegue enxergar essa história de vida, por mais triste que seja, como aprendizado, ela consegue ser grata e ela consegue ser feliz. Mas pode ser a melhor vida do mundo, pode morar no melhor lugar, comer as melhores coisas, vestir o que quiser. Se a pessoa não consegue reconhecer aquilo como bom, se ela não consegue ver parte boa e nem aprendizado na história de vida dela, ela vai ser uma pessoa infeliz. A gratidão, ela é o fermento da vida e ela é a cura da alma. Então, muitas e muitas pessoas estão desenvolvendo milhares de doenças e não percebem que o problema maior nessa vida é a falta da gratidão. É olhar para trás e não agradecer os seus ancestrais, não agradecer os seus pais, não agradecer a vida que teve, não agradecer os problemas que tiveram. E nos relacionamentos isso não é diferente, né? Mãe, seja muito bem-vinda. Nos relacionamentos isso não é diferente. Nós muitas vezes deixamos de ter algo maravilhoso na nossa vida por falta de gratidão pelos relacionamentos passados, tanto os nossos quanto dos nossos parceiros. Então isso é muito importante. Regina, seja bem-vinda, tudo bem? Sofia também, sejam muito bem-vindas. Então, se a gente consegue enxergar os problemas da vida, enxergar as coisas boas e as coisas que não foram tão boas assim, com gratidão, entender que aquilo não aconteceu por acaso, que Deus não errou na hora que Ele enviou para mim aquela situação, que eu precisava daquilo para ser mais forte, para conseguir passar pelos problemas que viriam depois, eu consigo sentir felicidade na vida. E ser feliz é diferente de
estar feliz, eu posso ser uma pessoa feliz e no momento estar triste por algum acontecimento, por algum fato que aconteceu. Isso não significa que eu sou infeliz, porque a felicidade é um estado de espírito e eu só consigo sentir isso no meu espírito, essa felicidade, se eu conseguir desenvolver a verdadeira gratidão. Então hoje eu quero trazer para vocês justamente isso, algumas situações, né, que as pessoas gratas vivem, que as pessoas gratas fazem, diferente das ingratas, algumas dicas para a gente conseguir desenvolver esse talento, essa virtude dentro do nosso relacionamento, ajudar outras pessoas através da nossa gratidão. Por quê? É muito fácil a gente olhar para fora e achar que as pessoas são ingratas, mas a gente só faz isso quando a ingratidão está aqui dentro. A gratidão, gente, ela é algo de dentro para fora, como eu já falei no começo, não é apenas um sentimento, é algo que você sente que queima, que emana aqui dentro, é coisa muito boa. Então não é só você falar, gratidão, colocar uma figurinha gratidão, não é só isso. Além de falar, você precisa sentir de dentro para fora, sentir gratidão principalmente pelas nossas raízes. Se você não consegue ter gratidão pelos que vieram antes de você, independente do que houve nessa história, você nunca vai conseguir desenvolver um bom relacionamento. Por quê? Porque a sua raiz precisa de cura. É disso que nós vamos falar hoje, certo? Então vamos lá. Thaís, seja bem-vinda. Coisa de Mada, seja bem-vinda. Guia Cajamar, Iris também, sejam todos bem-vindos. Bom, teve uma pesquisa, foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia e de Miami, e eu achei bem interessante porque é um tema meio, podemos falar que meio místico, né? Porque holístico, assim, e já está entrando nas universidades à base de estudo, então isso é maravilhoso, né? Algo que está se alastrando, as pessoas estão cada vez mais reconhecendo a gratidão como algo muito importante na nossa vida. Então foi feita essa universidade, só que lá no artigo que eu li não tinha muitos dados, não fala quando, não fala com quantas pessoas, só fala que foi pega uma quantidade de alunos dessas duas universidades, dividido em 3 grupos, e cada grupo tinha que fazer um diário da gratidão durante acho que 10 semanas, não anotei aqui, mas acho que era isso, 10 semanas. Então, o primeiro grupo, Maísa, Luzinete, sejam bem-vindas. Fotos da Mara, seja bem-vinda também. Então, Cláudia também, seja bem-vinda. Então, esses 3 grupos de alunos tinham que fazer um diário durante 10 semanas para serem avaliados. O primeiro grupo de alunos precisava escrever coisas de agradecimento. Todas as noites, antes de dormir, eles tinham que escrever pelo menos 3 fatos que eles eram gratos durante o dia. O segundo grupo de alunos tinham que reclamar, tinham que anotar pelo menos 3 coisas que tinham dado errado durante o dia. E o terceiro grupo de alunos iam escrever coisas aleatórias, sem conotação de bom, de ruim, simplesmente escrever o que quisessem, o que aconteceu durante o dia. Então, claro, eles não sabiam qual era o intuito da pesquisa e fizeram conforme foi pedido. No final dos 10 dias, como a gente já imagina, né, o grupo que foi grato, que teve que escrever 3 motivos de serem gratos durante o dia, estava muito mais feliz, apresentando sinais de felicidade, inclusive assim, perante os outros, que eles até estimaram que cerca de 30% mais felizes do que as outras pessoas, tanto os que reclamaram quanto os que estavam neutros. Então, isso já seria um grande motivo da gente começar a ser grato todos os dias, igual a minha mãe falou ali, realmente é sentir e viver, não é só falar. Porque falar até papagaio fala, né, gente? Não adianta só ficar comentando. Então precisa sentir de dentro para fora. Mas como que eu sei se eu tô sentindo mesmo essa gratidão, Laine? Quando você tem vontade de passar para frente. Quando esse sentimento que você tem é suficiente para você levantar do sofá e agir, te dá movimento, te dá ação. Porque sim, porque você quer, porque te preenche, não porque você vai esperar algo em troca, não porque você está colocando expectativa em cima das pessoas, não porque você quer mostrar que você é melhor do que alguém, não porque você quer nome, que você quer ser reconhecido, nada disso. Simplesmente você consegue fazer o que está ao seu alcance
que eu vou falar disso daqui a pouco também. Simplesmente você consegue fazer o que está ao seu alcance, o que você pode fazer, porque isso te preenche. Porque a gratidão, ela nos preenche mais do que quem está recebendo a ajuda. Então não tem por que você esperar em troca daquilo. Aquele sentimento, aquela sensação que você tem já é pagamento suficiente. O outro não precisa te dar nada para te retribuir. Outras pesquisas foram feitas com pacientes cardíacos e esses pacientes que estavam com problema de coração começaram a fazer hábitos, exercícios para desenvolver a gratidão durante o tratamento e os médicos consideraram uma grande melhora, tanto na saúde do tratamento crônico que eles estavam fazendo, quanto na saúde em geral. Então, olha só, se até em uma universidade, se dentro de um hospital conseguiram resultados assim, por que que isso não é tão anunciado? Porque não é conveniente, gente. Se todas as pessoas... Eu acredito que no mundo não falta amor. Amor existe, e muito. Até nas atrocidades que a gente vê na televisão, existe amor por trás. Quem executou aquilo estava por amor a alguém, por algum amor próprio. Se a gente olhar sem julgamento, sem analisar o que está certo, o que está errado, você percebe que existia um amor ali atrás. Se está certo ou se está errado, não cabe a nós julgarmos, mas existe amor. O que falta mesmo no nosso mundo hoje, que eu acredito que falta, é a gratidão. É o olhar para o outro com aquele olhar de que eu viveria se você não estivesse aqui. Olha que legal, para a gente estar conversando aqui hoje, olha quanta coisa eu preciso, né? Eu preciso de um celular, eu preciso, e você também que está me assistindo, seja no celular, seja no computador. Então nós precisamos de um celular, nós precisamos de um acesso à internet, nós precisamos desse aplicativo, Instagram. Nós precisamos de luz, de energia elétrica. Então, olha quanta coisa, imagina quantas pessoas estiveram envolvidas para que isso pudesse acontecer. Quantas pessoas participaram da confecção desse celular? Quantas pessoas da manutenção dessa internet, da energia? Quantos anos de trabalho para que a gente consiga hoje? Você vê, são inúmeros motivos para agradecer. Então não existe esse negócio de viver sozinho. Para tudo que a gente for fazer, tudo, exatamente tudo, nós precisamos de alguém em algum momento para que isso chegasse até nós. Então isso é ter gratidão, é você olhar para as coisas e dar valor aos mínimos detalhes. Se isso, eu estou falando no dia a dia, para qualquer pessoa. Agora você imagine o poder que isso tem dentro do nosso relacionamento. Sirlei, Adri, Paula, sejam bem-vindos. A Nenê também, tudo bem, Nenê? Seja bem-vinda, meu pai, Rosilda. Acho que eu já dei, boa noite. Então, olha só, se em um pequeno detalhe desse, tudo isso que eu falei para agradecer, mas tem muito mais, né? Porque, ó, se eu estou usando roupa, alguém confeccionou essa roupa. Então, o que você está usando, alguém fez também. Quantas pessoas será que precisaram para fabricar o tecido, para fabricar a peça de roupa, para vender essa peça de roupa, para lavar essa peça de roupa? Então, imagina, se a gente fosse pegar um item só, uma lapiseira, por exemplo, vamos ver todo mundo que foi envolvido para fazer isso aqui, quantas pessoas estariam? Aí, de repente, você fala assim, mas estava fazendo mais que a obrigação deles, estava recebendo para isso, ok, mas não é disso que eu estou falando. Que sim, a gente faz por obrigação, muitas pessoas trabalham apenas por obrigação, mas às vezes a pessoa trabalha e agradece pelo trabalho que tem. Às vezes a pessoa reconhece aquilo como sustento, ou seja, ao comprar um objeto, você está ajudando todas as pessoas que trabalharam naquele objeto, porque vai precisar fazer mais. Olha só como que é uma engrenagem, né? E que todo mundo participa dessa engrenagem. Então, só por aqui, gente, a gente vê o quanto motivo nós temos para ser grato na vida, para tudo e para todos, independente de onde nós vamos. Né? É muito fácil a gente chegar numa loja ou num banco, por exemplo, e ficar chateado com o atendente e xingar o mau atendimento, mas se a gente for observar, poxa vida, quanta gente foi necessária para que aquele banco estivesse em pé, quanta coisa foi necessária acontecer, quantas famílias, quantas vidas. Então nós precisamos ser gratos da hora que a gente acorda, aliás, até dormindo, né? Se a gente for ver, ainda é pouco. O tempo que a gente está acordado é pouco para ser grato. Então, se a gente consegue desenvolver essa gratidão verdadeira de dentro para fora, já é impossível, ou pelo menos já diminui 80% os índices de reclamação na nossa vida. Porque a reclamação é o que causa um monte de doenças no nosso físico. É o que dá mais rugas, é o que nos envelhece, é o que realmente nos prejudica na vida.
Então, como eu já falei, a gratidão é o fermento da vida e é a cura para nossa alma. A única maneira da gente verdadeiramente poder desfrutar das coisas boas que existem na vida é agradecendo. Além do mais, a nossa mente, ela tem um mecanismo. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender o que eu estou falando. Talvez você já até me escutou falando isso. Quando você entra na internet, no site de venda, e você digita lá, por exemplo, um tênis que você está querendo comprar. A partir daquele momento, em todo site que você entra, o tênis vai te acompanhando. É ou não é assim? Toda vez que você entra em algum site, você faz qualquer processo na internet, aparece lá um tênis para você. Você entra no Facebook, vem na sua linha do tempo lá um tênis. Você entra no Google, o tênis aparece. Quer dizer, você fala, meu Deus, eu pesquisei o tênis, agora esse tênis está me perseguindo, né? Que é isso? Parece macumba o trem. Porque eu não estou entendendo. O Google, ele trabalha com um sistema de... Opa, deixa eu passar aqui, que não está passando os comentários. O Yara, Rosângela, Gi, sejam bem-vindas. O Google, ele trabalha com marketing, um sistema de marketing que chama remarketing. O que significa isso? Quando você pesquisa algum produto no Google, e eu tô para te falar que até quando a gente fala perto do celular, ele escuta que a gente está falando e ele começa a te mostrar aquilo que você está procurando. Então, esse remarketing faz o quê? Ele te entrega mais do mesmo. Se você pesquisou um tênis, enquanto você não comprar aquele tênis, ele vai ficar te mostrando o tênis, até você pesquisar outra coisa, que ele vai começar a te entregar outras coisas. Adriana, Carlos, sejam bem-vindos. Então, esse processo de marketing que o Google usa, de onde que ele tirou? Aqui, ó, da nossa mente. Por quê? O que acontece conosco? Tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca a nossa atenção, ele nos dá mais do mesmo. Observa para você ver, agora a gente tá, o foco do mundo tá em cima do tal do vírus, né? Então, tudo que acontece volta para onde? Para o vírus. Se você vê 5 pessoas conversando, em menos de 5 minutos, o assunto vai para tal da doença. Vai falar de alguém que pegou, vai falar de uma cidade que está isso, né? Sempre vai estar voltado para aquilo. Se você ficar sabendo, um exemplo, vamos falar de coisa negativa que fica fixado mais fácil, né? Se você ficar sabendo de alguém que se suicidou, naquela semana você vai ficar sabendo de mais 3, 4 pessoas. E você fala, meu Deus, todo mundo resolveu se matar nessa semana? Por quê? Porque você ouviu uma pessoa e você focou a energia naquilo. E aí a tua mente vai atrair mais do mesmo. Tá dando para entender, gente? Vocês estão me acompanhando? O mesmo acontece, imagina você quando você quer trocar de carro. De repente você nem sabia que existia o Corolla. Você nunca vê Corolla. De repente você olha um e se encanta. Cara, eu vou comprar esse carro. Vai lá e compra. Pronto. Você comprou, saiu na rua, você vai encontrar Corolla de tudo que é cor, de tudo que é modelo, coisa que você nunca tinha visto. Será que os Corollas não estavam lá? Daí você pensa, caraca, só porque eu comprei todo mundo resolveu comprar? Só que não, os carros estavam lá. O caso é que você não estava dando atenção àquilo. A partir do momento que você foca a sua atenção naquele objeto, naquela situação, naquela pessoa, o seu inconsciente vai começar a atrair mais do mesmo, sempre mais do mesmo. Então, se você foca nas coisas boas que você quer agradecer, nos aprendizados das coisas negativas, porque não quer dizer que não exista coisas negativas, mas existe um aprendizado em tudo que acontece. Se você foca nisso, você vai começar a receber mais do mesmo, ou seja, mais motivos para agradecer. Agora, se você foca na reclamação, se você foca em falar mal, em criticar as pessoas, as coisas, as situações, o que vai acontecer? Sua mente vai te dar mais do mesmo. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, ela não julga o que é bom e o que é ruim. Ela só te dá mais do mesmo. Se você quer ver isso, é isso que você vai ver. Se você quer ver aquilo, é isso aí. Ela não julga, simplesmente. Você escolhe o que quer ver e você vai ver. O que significa isso dentro do nosso relacionamento? Quando a gente se apaixona por alguém, começa um relacionamento, o que a gente enxerga na outra pessoa? Tudo que é de bom, não é? A gente gosta do jeito que a pessoa respira, a gente gosta do jeito que a pessoa anda, a gente gosta do cheiro, porque a gente não enxerga defeito nenhum. Então, cada dia você tem mais motivo para ficar com aquela pessoa, para agradecer a existência dela, para querer estar junto com ela. Aí, quando o relacionamento vai se prolongando a longo prazo, o que vai acontecendo?
aquela química da paixão começa a diminuir. E aí você começa a enxergar os defeitos que até então você não enxergava naquela pessoa. Aí que tá o X da questão. Se você começa a enxergar os defeitos, sim, porque você não é cega, né? Natural, a gente vai enxergar. Nós também temos muitos defeitos. Mas mesmo enxergando os defeitos, você continua focando nas qualidades, nos motivos que te atraíram àquela pessoa, você vai conseguir continuar desenvolvendo a gratidão dentro do seu relacionamento. Agora, se você perde a mão e começa só a criticar, fazer crítica construtiva, gente, isso não existe. Não existe crítica construtiva. Ou é crítica ou é elogio. Então você pode elogiar e falar do que você não está gostando, mas esse negócio eu te critico para te ver crescer, isso é ilusão. Ninguém gosta de ser criticado e ninguém cresce com essa crítica. Então, se você começa a criticar, a falar mal desse parceiro, se você começa a pensar negativamente sobre essa pessoa que está com você, você já está criando ali um campo negativo. E aí esse relacionamento não vai conseguir ter gratidão. E sem gratidão não tem alegria. E sem gratidão não tem felicidade. E sem gratidão não tem curtição. Faz sentido isso, gente? Por que eu falei? Márcia, seja bem-vinda. Por que eu falei que quando a gente começa a pensar... A Nilke, tudo bem? Quando a gente começa a pensar sobre coisas negativas sobre o nosso parceiro, a gente influencia na ação daquela pessoa dentro da nossa casa. Olha só, dentro de um ambiente, vou dar um exemplo também bem simples, ó. Nessa sala que eu tô, nesse lugar que você está, não sei se tem televisão, se tem rádio, mas se tiver um rádio e você tiver uma antena, ligar esse rádio e começar a sintonizar, provavelmente vai tocar alguma música, não vai? Vai sintonizar o seu rádio, a frequência do seu rádio com a frequência da música da rádio que está tocando. Como que o seu rádio captura essa música se não tem nenhum fio até a rádio? Ele vai capturar através das ondas sonoras que estão no ar, certo? Tanto que o programa, quando começa, né, o locutor fala, tal programa está no ar, porque realmente está no ar. Então, dentro dessa sala que eu estou, dentro desse lugar que você está, além disso tudo que você está enxergando, existe muita coisa que você não está enxergando. Entre elas, ondas de televisão, ondas de rádio, ondas de internet, né, que o nosso celular funciona e a gente não questiona como é que ele funciona. Então, ondas sonoras, vários tipos de onda, inclusive ondas do pensamento. Então, aquilo que eu penso interfere diretamente no meu parceiro. E aquilo que ele pensa interfere em mim. Não adianta eu falar da boca para fora, ai, muito obrigada por você existir, se aqui dentro tá infeliz, queria que você tivesse ficado lá na rua. Isso não vai funcionar. Não adianta você estar com uma pessoa pensando em outra pessoa, porque essa pessoa pode não saber o que você está pensando, mas ela sente que tem alguma coisa que não está conectada ali, não existe conexão entre o casal. Faz sentido isso, gente? Fala pra mim na prática, se vocês já passaram por alguma coisa, por alguma situação e conseguem identificar o que está acontecendo aí. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa... Sabe aquelas pessoas que adoram falar de todo mundo? E aí essa pessoa falou de você há um tempo atrás. E aí você chega perto dessa pessoa, você não sabe que ela falou de você, que ela inventou alguma história, você não sabe de nada. Mas você simplesmente não sente vontade de estar perto dessa pessoa. E aí você fala, nossa, não sei porquê, mas eu não quero estar perto dela, não quero conversar com essa pessoa, não vou muito com ela e tal. Pode ser que seja isso, pode ser que tenha falado, pode ser que tenha pensado, pode ser que no íntimo ela também não simpatizou com você. E aí aquelas energias não se batem. Chega uma hora que você, se for uma pessoa meio mais sensível assim, fica pior ainda. Aí que não quer mesmo ficar perto. Então, gente, para vocês entenderem como que o nosso pensamento, ele é importante. Como que nós precisamos, sim, cuidar dos nossos pensamentos. E como que não adianta falar de gratidão da boca para fora. A gente precisa plantar gratidão aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. A gratidão, ela precisa estar a um ponto da gente levantar e fazer algo por alguém, para colocar isso para fora, para agir, para movimentar. Ontem eu fiz, até a gente estava rindo, né? Ontem eu fiz feijoada e tinha linguiça dentro do feijão. Olha só que interessante. E o meu filho mais novo, o Cadu, ele não come as outras carnes, ele só come a linguiça. Então ele estava cortando com a própria colher, porque fica molinha, né? Só que na beiradinha ele não estava conseguindo cortar.
E ele já tinha comido bastante, eu nem estava prestando atenção naquilo. Quando ele estava já finalizando o que ele estava comendo, o que estava no prato, eu vi que ele estava com dificuldade de cortar e ofereci a minha faca para ele, que ele estava sem faca, ele estava com uma colher. Ele falou, nossa, agora que eu estou terminando, vem me oferecer? Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, olha que interessante. Ao invés de você agradecer porque eu estou te oferecendo a faca, você reclamou porque eu não ofereci antes. E aí a gente percebe que as nossas atitudes, pelo menos 90% das nossas atitudes, são baseadas nas nossas emoções. E as nossas emoções são escolhas nossas. Se ele tivesse escolhido me agradecer, ele teria ficado feliz, porque eu vi que ele estava com dificuldade e poderia quisesse, ou não, se ele não quisesse. Mas ele teria ficado feliz por eu ter visto a dificuldade dele, mesmo que no final. E como ele ficou bravo, que ele queria que eu tivesse oferecido antes, ele ficou chateado porque eu não tinha visto antes. E se eu não tivesse visto em momento nenhum, ele nem teria percebido. Olha que interessante. Então, você vê que o inconsciente coletivo, no geral, está tão negativo que a gente tende a olhar para o lado negativo das coisas primeiro do que o lado positivo. Só que tudo na vida dá para ser grato. Em tudo na vida dá para tirar algum aprendizado. E ser grato, gente, desenvolver essa gratidão não é ser besta, tá? A gente precisa saber impor os nossos limites, inclusive dentro do nosso relacionamento. Porque às vezes eu falo assim, ó, tem coisas que a gente passa dentro de um relacionamento afetivo que traz muito sofrimento. Mas através daquele sofrimento, você cresce. Você vira outra pessoa, você amadurece. Talvez nem fique pronto mais para aquele relacionamento que desgasta de um tanto que não dá mais para refazer. Só que para o próximo relacionamento você já vai estar bem melhor, bem mais maduro, bem mais preparado para a vida. Então tá, dentro desse relacionamento eu tive muito aprendizado. Eu preciso ser grata por esse relacionamento? Preciso. Eu preciso ser grata, porque é através da gratidão que eu vou conseguir algo melhor na minha vida. Se eu não enxergo o que eu aprendi aquilo tudo que eu passei que pode não ter sido bom, se eu reconheço que eu também tive a minha parcela de responsabilidade naquele relacionamento, eu me preparo para um relacionamento futuro. Agora, se eu fico dando uma de coitadinha, que foi tudo culpa dele, foi tudo culpa dela, que eu não fiz nada para aquilo acontecesse, eu fui vítima da história, esquece que você vai atrair outra pessoa que vai fazer com você igual ou pior. Por quê? Porque você não aprendeu nada. A gente precisa parar de sair desse... Voltei, não sei se travou aí, mas pra mim aqui apareceu uma tela na frente. Fala pra mim se vocês estão me ouvindo. Voltou. Então a gente precisa parar de se fazer de vítima das situações, se fazer de vítima dos relacionamentos passados e começar, que bom, e começar a olhar para as experiências que nós tivemos na vida com gratidão. Gente, existem milhares de pessoas que estão no segundo, no terceiro relacionamento e que tiveram filhos nesses primeiros relacionamentos. E aí fala do ex-marido ou da ex-esposa com ódio mortal. Perceba que você está dificultando o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Por quê? Porque aquele relacionamento trouxe essa criança para a sua vida. E eu não acredito que exista um amor maior do que o que a gente tem pelos nossos filhos, não é mesmo? Então, toda vez que você olhar, já começa os exercícios. Se você tem, Ju, seja bem-vinda. Se você tem ou teve relacionamentos passados que tiveram filhos e que você ainda tem mágoas desse ex-marido ou dessa ex-esposa, então comece a aprender a desenvolver gratidão por esse relacionamento, porque foi aquele relacionamento que te preparou para você ser quem você é hoje. Como que você pode fazer isso? Exercício prático. Todas as vezes que você olhar para esse indivíduo, que você recebeu uma mensagem, que você recebeu uma ligação, que alguém falar dele, você sentir aquela angústia, aquela coisa ruim no peito, você agradeça a ele pelo filho de vocês. Porque se não fosse através dele, você não teria aquela criança. Poderia ter outra, mas aquela não. E você não abre mão do seu filho, abre? Você não deixaria seu filho hoje, deixaria? Então, se você ama essa criança, você precisa sim desenvolver gratidão.
E carinho, um afeto, pelo menos um relacionamento respeitoso com essa pessoa, independente do que aconteceu lá atrás. Porque, bem ou mal, você teve também a sua parcela de responsabilidade no término desse relacionamento. E eu tenho absoluta certeza que tiveram coisas boas. Então, procura pensar nas coisas boas que teve nessa relação, para que você consiga desenvolver essa gratidão e esse respeito por essa pessoa, para que você tenha um relacionamento saudável com o seu filho ou com a sua filha. Porque lembra que o seu filho tem 50% seu e 50% do pai dessa criança. O marido e a mulher, o homem e a mulher, o marido e a esposa se separam, mas o pai e a mãe nunca vai se separar. Lembra da frase lá da Bíblia? O que Deus uniu, o homem não separa? Aí que tá. Essa é a união que homem nenhum vai separar. São os nossos filhos. O homem e a mulher podem se separar, mas os filhos os frutos desse relacionamento não há separação. Esse filho é para sempre, né? Com fé em Deus, que ele fique para sempre. Você sempre vai precisar ter um relacionamento com esse homem. Ah, Laine, não, mas ele já foi lá pro outro lado do mundo, eu nem preciso mais olhar para a cara dele. Não interessa, porque assim como as ondas do rádio alcançam a sua casa, as ondas do pensamento alcançam qualquer lugar que essa pessoa esteja. Não importa a distância. O nosso pensamento não tem limitação e não precisa de torre de transmissão. Ele alcança pessoas do outro lado sem dificuldade nenhuma. A dificuldade está aqui dentro da nossa mente. Então, procura desenvolver esse tal dessa gratidão pelos seus ex-relacionamentos. Nem só se tiver filho, tá? Se você teve um relacionamento que ficou muito muito machucado, muito problemático aqui dentro, procura desenvolver gratidão por esse relacionamento. Olha, gente, por favor, não tente excluir esse tempo da sua vida, da sua mente, porque tudo que você rejeita vai te dominar. E o nosso inconsciente, ele gasta uma energia tremenda para deixar as coisas em obsoleto. Isso não existe. Uma hora ou outra ele vai voltar e vai voltar com muito mais força. Então é muito melhor a gente resolver o quanto antes os problemas do passado para você conseguir andar para frente, para conseguir verdadeiramente desenvolver um relacionamento produtivo, um relacionamento saudável daí para frente. Enquanto você não fechar os ciclos que estiverem aí para trás, você vai continuar tendo dificuldade daqui para frente. E quem tiver aí com esse tipo de problema pode confirmar o que eu estou dizendo. Porque a gente precisa finalizar ciclos para começar outros. E a gente só consegue finalizar esses ciclos com gratidão. Eu não estou dizendo que você precisa ter amizade com essa pessoa. Eu não estou dizendo que você precisa querer ela na sua casa ou você na casa dela, não. Eu estou dizendo que você precisa agradecer pelo tempo que passaram juntos, pelas coisas que aprenderam juntos e por tudo o que vocês viveram, porque fez parte da sua vida e fez parte da vida dele ou da vida dela. Então, é importante você dar um espacinho no seu coração. Falei de relacionamento anterior, mas antes ainda do relacionamento interior, entra a gratidão pelos nossos pais. Porque enquanto a gente alimenta no nosso coração mágoas do nosso pai ou da nossa mãe, gente, eu posso falar para vocês que é pelo menos 90% dificulta o seu relacionamento amoroso com alguém. Por quê? Porque você vai buscar nessa pessoa algo que não está nessa pessoa, que está para trás. E aí você não anda nem para frente e nem para trás. Para trás você não quer ir, para não se deparar com as situações que já aconteceram. E para frente você não consegue porque você está amarrado ali. Então é necessário perdoar papai e mamãe. E eu não digo nem perdoar. Tá, perdoar é a palavra que a gente mais usa, que a gente mais conhece. Mas eu acredito que seja necessário o quê? Você agradecer o que eles fizeram por você. Aí, de repente, você me fala assim, Laine, a minha mãe me teve e me jogou na sarjeta. Eu nem sei quem é a minha mãe. Ela nem me criou. Então, agradeça por ela ter te gerado. Porque durante 9 meses, você respirou pelo nariz dela. Você comeu pela boca dela. E eu sei que muitas vezes ficam mágoas profundas de situações que aconteceram na infância, de falta de proteção, de falta de amor, de falta de carinho, de falta de afeto, mas entenda que se você está vivo, deu certo. E agora você tem pernas, braços, mente, você tem corpo, você está ouvindo isso e você pode dar continuidade na sua vida. Você prefere daqui para frente ter a vida que você deseja ou continuar se lamentando igual uma criança agarrada num brinquedo que quebrou? Já foi.
nós não vamos mudar o que aconteceu, mas nós podemos ressignificar, dar um novo significado para tudo aquilo que aconteceu. Olhar com olhos de gratidão, de maturidade, de inteligência emocional e falar: meu pai e minha mãe me deu o que eles tinham. Ah, meu pai era um alcoólatra, tentou me abusar, minha mãe me jogou na sarjeta. Tudo bem, eles me deram o que eles tinham. E da forma como foi, eu estou viva. E é daqui pra frente que eu preciso pensar. Agora, se você fala assim, tá ouvindo tudo isso, e eu tô te dizendo que se você não resolver isso pra trás, não aceitar os seus pais do jeito que eles foram, não agradecer o que eles te deram do jeito que foi, você não vai conseguir ter um relacionamento próspero daqui pra frente. Você sempre vai ter dificuldades. Por quê? Porque você vai buscar nessa pessoa que está com você um amor, um carinho, um afeto que não é dele, que você precisa encontrar dentro de você. Ele nunca vai conseguir suprir. Ninguém aguenta, gente, alguém que cobra demais. Cobra demais. E às vezes a gente vê assim relacionamento com pessoas maravilhosas lá fora. Só que dentro de casa é uma pessoa chata, controladora, que quer tudo do jeito dela. E aí não percebe que os comportamentos que o outro tem é como um rebate contra aquilo que ela mesma faz. Por isso que eu falo, não existe em relacionamento amoroso, não existe 100% de responsabilidade de o relacionamento estar indo pro buraco de um só. Sempre são os dois. Tem que ser os dois, porque é uma via de mão dupla. Conhece aquela história que se um não quer, dois não briga? É mais ou menos assim. Então, às vezes, eu entendo que tem um que pega mais pesado, mas cada um se defende do jeito que sabe, né? Eu acredito muito que a qualidade do nosso relacionamento está intimamente ligado com a qualidade do feedback que você recebe. Então, se você mora com alguém que demonstra gratidão pela sua vida, que demonstra gratidão pelas suas ações, que demonstra gratidão pela maneira como você olha, como você o respeita, como você o admira, é impossível você também não retribuir isso com gratidão. Agora, se você chega em casa e só tem crítica, só tem reclamação, só tem cara feia, só tem biquinho, emburrado, lei do silêncio, né? Aquela greve de falar, como é que vai ter prosperidade nesse relacionamento? Como é que esse relacionamento vai conseguir ir para a cama e ter intimidade? Como é que um vai querer chegar em casa para ficar perto do outro? Percebe que a gratidão, eu falei que a empatia, né? É tão importante quanto o amor. Eu acho que é impossível você sentir empatia por alguém se você não for grato pela vida que você teve nessa vida. Faz sentido isso, gente? Coloca aí os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aí, que vocês estão me ouvindo e que tá fazendo sentido, tá? Então, falando sobre o feedback, né? Como é que é o reconhecimento aí no seu relacionamento? Você consegue reconhecer as coisas boas que o seu marido, acho que só tem, ou com a sua esposa faz? Você consegue? Você dá esse feedback positivo para ela ou para ele? Você comenta isso com ele quando ele faz alguma coisa que você gosta? Ou você só fica aqui dentro, ai que bom que ele fez? Já é alguma coisa, tá? Já faz algum sentido. Se você agradece internamente, já está fazendo um movimento. Mas se você conseguir verbalizar isso, não é muito melhor? Ele não vai se sentir muito melhor? Lembra lá do remarketing que o Google usa, gente. Quanto mais eu foco naquilo, mais aumenta. Se eu foco nas coisas boas, mais coisas boas eu vou ter. Se eu foco naquilo que é bom, mais coisas boas eu vou ter para agradecer. Agora, se eu foco naquilo que é ruim, naquilo que eu não estou gostando, nas críticas, nas reclamações, mais do mesmo eu vou ter. Hoje, isso é muito claro para mim. É muito fácil falar para vocês e eu realmente entender o que eu tô falando. Mas não foi fácil para eu entender. É por isso que às vezes eu repito várias vezes, assim, de maneiras diferentes, para que eu me certifique que vocês consigam entender o que eu tô dizendo, gente. Sentir essa gratidão de dentro para fora é tão importante quanto respirar. Ó, às vezes a gente fala assim, eu sou grato pelo ar que eu respiro. Você já ficou sem ar? Porque se você ficar sem ar, se você tampar o nariz o máximo, eu vou falar que na hora que soltar você é grato pelo ar que você respira, porque te faltou. Então a gente não precisa esperar faltar algo para a gente poder agradecer. A gente pode enxergar a beleza, enxergar o valor das coisas mesmo sem ter. Se a gente consegue ser grato pela vida que a gente ainda não tem, mas que a gente deseja, a gente vai alcançar. Olha que coisa mais louca, né? E mais real. Existe uma história, eu vou falar do jeito que eu sei, tá? Eu não sei se é exatamente assim, que um discípulo chega no mestre e fala que ele sente como se dentro dele tivesse dois lobos. Um é ruim, é vingativo,
que ele gosta de ver o mal. Ele quer se vingar, ele quer retribuir os outros que fazem mal para ele na mesma moeda. Enquanto que o outro é bondoso, é carinhoso, é grato e faz com que ele repense antes de falar, pense antes de agir. E aí ele pergunta para o sábio, às vezes eu fico com medo de qual desses lobos vai tomar conta de mim e qual deles eu vou obedecer mais. E aí o sábio fala, sabe qual que vai predominar dentro de você? Aquele que você mais alimentar. Então, dentro de nós, é exatamente assim. Ou então, a gente pode colocar aqui aquele anjinho do mal e aqui aquele anjinho do bem, né? Qual dos dois eu vou ouvir? Aquele que eu mais alimentar. Aquele que eu mais der atenção é o que vai vencer dentro de mim. Tá, isso é comigo. E no meu relacionamento, como é que eu posso agir com isso? Olha só. Quando a gente convive com alguém, eu vou falar de cônjuge, mas pode ser o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, seja quem for. Quando a gente convive com alguém, a gente tem o dom, a gente tem a possibilidade de alimentar esse lobo que existe dentro dele. Porque o lobo não existe só em mim. O lobo não existe só no discípulo ou só no sábio. O lobo existe em todos nós. A parte positiva e a parte negativa. Qual delas eu vou alimentar? A decisão é minha. Como que eu vou alimentar no meu cônjuge? Eu alimento nele as qualidades, as coisas boas e positivas que ele me oferece? Ou eu alimento nele os defeitos, as coisas que eu não gosto? Como que eu alimento isso, gente? Se eu olho para ele e começo a elogiar as coisas boas, as qualidades, o que eu admiro nele, eu vou estar alimentando o lobo bom. E aí, quem é que vai predominar para mim? A pessoa boa que está lá dentro. Porque ele vai ser recíproco essa gratidão que eu vou conseguir desenvolver dentro dele, que eu vou conseguir alimentar dentro dele. Agora, se eu começo só a criticar, só apontar os defeitos, só falar das coisas que ele faz e eu não gosto, ou das coisas que ele não faz, o que vai acontecer? O que eu estou alimentando para ele? Aí, às vezes, a gente escuta muito assim, porque fulano de tal é ótimo lá fora, chega dentro de casa, é o demônio em pessoa. Por que será que ele é o demônio em pessoa? Quem será que está sendo alimentado dentro desse relacionamento? E eu não estou dizendo que nós temos capacidade de mudar o outro, tá? A gente não tem. A pessoa muda se ela quiser, na hora que ela quiser, se ela achar que tem vantagem nisso. Isso é para mudar a personalidade, mudar um hábito. Mas nós escolhemos como que nós queremos ser tratados. Isso por qualquer pessoa. Então, conforme eu trato a pessoa, é o que eu vou receber de volta. Se eu quero ser tratada bem, eu preciso tratar essa pessoa bem. Se eu começar a apontar e criticar os erros e os defeitos dessa pessoa, é óbvio que ela vai me mostrar o que ela tem de pior. E isso é responsabilidade minha. Percebe? Como que a gratidão está ligado com tudo isso? E nós temos, sim, responsabilidade na maneira como as pessoas nos tratam. Por que eu falei que ser grato não é ser besta? Porque até nos relacionamentos a gente precisa ter limites. Eu sempre falo, dentro de um relacionamento amoroso, eu acredito que a gente precisa fazer tudo para ele dar certo. Me casei, ou então sou amigado com uma pessoa, quero conviver com ele o resto da vida, não tá dando certo, a gente tá desentendendo, não tá legal esse relacionamento, procure ajuda, procure informação, faça tudo o que tiver no seu alcance, para depois você não ficar, mas se eu tivesse, mas para não ficar culpas para trás e nem nada sem resolver. Então, amadureça emocionalmente, enxergue as coisas com clareza para você tomar a decisão, ok? Fiz de tudo, Laine. Mudei a minha maneira de ser, a maneira de ver a vida, a maneira de tratar, e mesmo assim não tá legal, ele não me respeita, ele não colabora, ele não me apoia, não quero mais ficar nesse relacionamento. Aí você falar, sou grata pelos todos os aprendizados que eu tive nesse relacionamento, mas eu quero daqui pra frente uma história diferente. Tem filhos nesse relacionamento? Sou extremamente grata pelos meus filhos, precisamos desenvolver um relacionamento de respeito, mas ninguém é obrigado a ficar com ninguém simplesmente porque se casou. A gente precisa ter amor próprio acima de tudo. Eu amo o outro, mas eu preciso me amar primeiro. E se eu me amo, eu escolho o que eu quero viver. Só que não adianta eu querer só a mudança do outro. Eu preciso primeiro procurar a minha mudança. Porque através da minha mudança pode refletir no outro e o outro também buscar mudança. Mas às vezes não. Entende isso, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Nós somos responsáveis pela maneira como as pessoas nos tratam. E as pessoas nos tratam a maneira que a gente permite. Nós podemos mudar. Dani, seu Mauro, seja muito bem-vindo.
Bruna também, seja bem-vinda. Bem, eu vou passar para vocês agora algumas dicas que eu acredito que pode ser bem interessante para a gente poder desenvolver cada vez mais a gratidão dentro do nosso relacionamento. Na prática, então, hein? Quem gosta aí de anotar dicas, pode pegar papel e caneta, porque é hora do exercício. Primeira coisa que eu quero também falar para vocês é essa questão do reconhecimento. Às vezes, o nosso relacionamento está tão desgastado que é difícil a gente olhar para o outro e enxergar motivos para agradecer. E aí a gente fala assim, ai, não tenho nada para agradecer. Nossa, essa pessoa é o caos na minha vida. Essa pessoa é meu karma, por isso que eu tô com ela. É resgate, né? Vamos parar de desculpa, né, gente? Vamos tomar responsabilidade das nossas ações e começar a buscar maneiras de melhorar. Não adianta reclamar, não adianta rezar para Deus. Eu compartilhei um vídeo no Facebook essa semana, né, do Ano Novo, falando sobre um anjo cancelando as orações. As pessoas querem mudar, querem mudança, mas não querem mudar. Como é que faz? Não existe isso, gente. Existe milagre? Existe, mas você precisa se abrir para ele, né? Você precisa fazer a sua parte, porque senão não vai acontecer. Então, outra coisa. A gente viu, principalmente nós mulheres, nós vimos aí, ao longo da nossa infância, as princesas beijando sapos e virando príncipe. Qual que é a mensagem subliminar que isso passa pra gente? Que o meu amor muda você. O meu amor te transforma. Olha só, transformou o sapo em príncipe. Só que na prática, a coisa não é bem assim, tá? Se você tá atraindo um sapo, olha pra você, porque você pode ser uma sapa também. E não tem problema nenhum em ser sapinha, desde que os dois fiquem bem juntos. Agora, se você é uma princesa e tá atraindo sapo, fique esperto, porque não, se você acha que é uma princesa e tá atraindo sapo, não tá, porque semelhantes se atraem. Isso é uma lei universal que sempre vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa se acha santa, se acha a melhor pessoa do mundo. Ah, mas o meu marido é um traste, mas o meu marido é isso, é isso, é isso, é aquilo. Gente, se você tá com essa pessoa, você tem semelhanças dela. Você tem coisas igual e é por isso que estão juntos. Então não adianta ficar falando mal do seu marido por todo lugar, porque na verdade você está falando de você mesmo. Não adianta ficar falando mal da sua esposa por todo lugar, porque você só está demonstrando os seus próprios defeitos que você está enxergando no outro. Essa é a lei da projeção. Você quer entender mais um pouco sobre isso, se isso é novo para você? Assista a live que chama Bateu, Doeu, Pega que é Teu. Porque a gente enxerga no outro aquilo que está na gente. Certo? Então, quem quer pegar papel e caneta já deu tempo, né? Primeira coisa que a gente pode fazer para poder demonstrar a gratidão e desenvolver a gratidão dentro do nosso relacionamento. Primeiro, reconhecer as qualidades e as virtudes da outra pessoa. Reconhecer e falar. Reconhecer e realmente colocar para a pessoa que você está vendo, não só internamente, mas também externamente. Primeira coisa, reconhecer. Querer ver, olhar para isso. Porque se você não está olhando, o problema está nos teus olhos. E se você não consegue ver virtudes no outro, qualidades no outro, você também não está vendo qualidades em você. Olha só, porque a gente acaba espelhando isso. Se é fácil para você enxergar qualidade no outro, provavelmente seja fácil para você enxergar qualidade em você também. Agora, se você não enxerga no outro, você também não está enxergando em você. Um teste simples. Se você pensou no seu coração, eu não tenho do que agradecer, então pensa aí na sua mente pelo menos 5 qualidades em você que você admira. Você não vai conseguir encontrar. Não verdadeiramente. Você pode até falar da boca para fora, mas aquilo que você sente realmente não vai ter. Então, aquilo que a gente tem dificuldade em fazer, aquilo que a gente acha que está pouco no mundo, é pouco que nós estamos entregando, é pouco que está no nosso coração. Gente, olha, cuidado com esses posts de indireta, de ingratidão que é compartilhado nas redes sociais, porque aquilo está falando de você mesmo. Quando a gente acha que uma pessoa é ingrata, é porque a gente pôs expectativa, ajudou querendo algo em troca. Aí de repente você fala, não, Laine, eu fiz, eu não queria nada em troca, nada, mas a pessoa não reconhece. Falou mais, a pessoa não reconhece, já tá me falando, eu queria algo em troca. Então não faça, gente. Outro dia eu li uma frase assim, eu nem me lembro quem compartilhou, mas alguém colocou assim, cuidado ao fazer muito pelo ingrato. No final ele vai olhar pra você e falar que não pediu.
Se a pessoa não pediu, não faça. Se você está fazendo querendo que a pessoa reconheça, não faça. Porque isso você está mostrando a sua ingratidão pela vida, pelo que você já recebeu. Se você tem condição de ajudar alguém, gente, presta bem atenção nisso. Se você tem condição de ajudar alguém, você já recebeu da vida. Você não precisa receber dessa pessoa. E não se preocupe que se você fez de coração, você vai receber de outras maneiras. Porque a vida é uma conta de crédito e de débito. Quanto mais você faz, mais crédito você tem. De repente você não vai receber daquela pessoa que você ajudou. Uma até das dicas que eu vou colocar aqui, já vou falar ela, deixa eu marcar aqui, faça serviços voluntários, sabe? Procura algum lugar que precisa de gente para fazer trabalho voluntário. Quando você faz trabalho voluntário, você não espera nada em troca. Aí você percebe como é gratificante você fazer coisas por pessoas que você sabe que não vão te retribuir. Por que a gente não faz isso dentro de casa, então? Por que a gente não ajuda filho, marido, pai, primo, tio, como se eles não pudessem te retribuir nada? Se você tiver o mesmo sentimento, você nunca vai se sentir desvalorizada. Você nunca vai sentir ingratidão das pessoas, porque você realmente ajuda de coração. Agora, se for para fazer e pedir coisa em troca, não faz não. É melhor você não fazer. É melhor porque daí você vai se sentir melhor, entendeu? É muito melhor do que ficar fingindo que eu sou boa, eu sou grata, mas depois fica pedindo coisa em troca. Outra dica. Essa daqui é bem importante. Requer esforço, requer realmente uma certa disciplina, mas faz todo sentido. Mantenha um diário da gratidão. Mantenha um caderninho ali onde você possa escrever. Se você tem dificuldade de ver qualidades no seu marido, na sua esposa, anota pelo menos três motivos por dia que você é grato por estar com essa pessoa. Porque ele me ajuda, não. Eu quero um detalhe assim, ó. Eu sou grato porque hoje ele tomou banho e estendeu a toalha. Pronto. Se é que isso é motivo para você agradecer, se é que você acha que isso não é obrigação, enfim. Coloca detalhes, coisas pequenas, tá? Então, se você conseguir manter um diário da gratidão e todos os dias você colocar pelo menos 3 motivos de ser grato por aquele dia, por estar com aquela pessoa, 3 motivos. Pode ser ele me deu bom dia, pode ser eu tive companhia para almoçar, eu tive companhia para jantar, pode ser, hoje ele lavou a louça, né, e já ficou menos para eu fazer, caso essa seja a sua obrigação, né, o dever seu, enfim, porque ele pagou alguma coisa, ele comprou alguma coisa. Coloca 3 motivos que você é grato por dia. Ao longo de uma semana você vai ter 21 motivos para agradecer. Olha só, para quem não via nenhum, com 3 por dia, em uma semana já tem 21. E aí você pode continuar para a vida toda. E depois dele, coloca pelos outros momentos também. Coloca pelas outras pessoas que você é grata de ter na sua vida. Você vai ver que você vai começar a enxergar mais do mesmo. Por quê? A partir do momento que você começar a anotar, a sua mente vai mostrar o quê? Ela quer ver coisa boa? Então eu vou mostrar coisa boa. E isso vai interferir sim na ação da outra pessoa. Ela vai se sentir mais reconhecida e vai tender a fazer mais coisas boas dentro de casa. Outro, aceite as coisas negativas. Porque, como eu falei anteriormente, ser grato não é ser bobo. Não é porque você agradece por tudo que acontece, enxerga, sim, as coisas negativas como lição, como aprendizado, que você não está vendo que não é negativo. Porque senão você vira numa negação e fica se enganando, né? Como se nada estivesse acontecendo de ruim. Então, existe coisa ruim? Existe. Nós estamos em um mundo dual. Mas eu preciso tirar as lições dali. Não para reclamar, mas para aprender e não fazer novamente, né? Fique próximo de pessoas queridas. Isso, gente, são dicas que vão conseguir manter a sua gratidão lá em cima. Vai desenvolver mais gratidão. Ficar próxima de pessoas queridas, pessoas que te querem bem, pessoas que são pra cima, que são positivas. Evita pessoas que só reclamam, evita pessoas que só criticam, evita pessoas que ficam falando mal dos outros quando a pessoa sai de perto, porque isso acaba com a sua energia. Então procura fazer diferente. Elaine, mas eu adoro tal pessoa, ela tem esse hábito. Então começa a conversar com essa pessoa, fala, olha fulano, não faz isso não é legal, porque todo mundo que tá aqui vai achar que você também vai falar, sabe? De repente a pessoa não tá enxergando e você pode ser a luz na vida dessa pessoa.
Declare seu amor, carinho e afeto pelas pessoas queridas. Isso eu estou falando pelo cônjuge, mas também pode ser por um filho, por um vizinho, por um parente, por aquela pessoa que tem aquela palavra que cura de vez em quando, que você conversa com essa pessoa e você se sente melhor. Fala para ela que você gosta de conversar com ela, que aquilo que ela faz é positivo para você e soma na sua vida. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar feliz em saber disso. E você também vai ficar muito feliz em poder compartilhar. Às vezes são coisas tão simples, né? E que a gente passa batido, acaba que a gente não percebe que não faz. Gerencie suas redes sociais. Porque, gente, assim como tem coisa ruim rolando na rede, também tem muita coisa boa, tem muita mensagem boa. Ó, amanhã, dia 6 de janeiro, é o Dia Nacional da Gratidão. Então, compartilhe uma mensagem de gratidão nas suas redes sociais, coloca lá por alguém, marca alguém que você é grato, sabe? Faz alguma coisa diferente. Vamos procurar deixar um dia pra gente agradecer. Evita ao máximo reclamar amanhã. Faz isso que você vai ver como que no final do dia você vai estar se sentindo muito melhor. Reconheça o valor das pequenas coisas. Isso que eu falei no começo da live, né? Quantas pessoas são envolvidas, foram envolvidas direta e indiretamente para que a gente pudesse estar conversando agora? Então, se a gente conseguir reconhecer o valor nas pequenas coisas, na presença das pessoas na nossa casa, na importância que essa pessoa tem na minha vida, se eu conseguir reconhecer, mesmo que seja através de um olhar, mesmo que seja através de um abraço, se a gente conseguir, que seja através de uma palavra, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e a pessoa que receber esse carinho também vai se sentir muito bem. Ajude os outros a apreciar esses momentos. Às vezes, gente, a gente vai conversar com alguém, a pessoa está tão focada em um problema que ela não consegue enxergar nada que tá acontecendo de bom em volta. E de repente você fala, tudo bem, tá acontecendo isso, mas olha pelo outro lado. Também tá acontecendo isso, que é legal, sabe? E aí a pessoa conversa com você e sai melhor, sai mais leve daquela conversa. Então você já ajudou muito que essa pessoa pudesse ter um dia melhor. Então ajude as pessoas também a enxergar o lado bom da vida. Se a pessoa faz uma coisa boa, mas depois ela joga na sua cara, Carlos, então ela não fez, né? Ela queria algo em troca. Fala, não precisa fazer mais não. É o que eu falei antes. Se você espera que algo em troca, não faz, gente. Fazendo, evitando pessoas invejosas negativas. Melhor coisa, não é, Shirley? Porque quando a gente fica perto de pessoas invejosas e pessoas negativas, a gente acaba... a pessoa acaba sugando a nossa energia também, você acaba saindo ali pesada, né? É claro que se é uma pessoa próxima, a gente não vai romper laços, mas a gente pode escolher com quem a gente fica, não é? As nossas escolhas têm que ser conscientes, têm que ser inteligentes. Pra que eu vou ficar perto de alguém que não soma em nada na minha vida? Eu preciso estar perto de alguém que vai me ajudar em algo e que eu possa também ajudar essa pessoa para que haja uma troca, porque um relacionamento sem troca não existe, não é positivo. Identificar o que valoriza e aprecia. Às vezes a gente está com uma pessoa e a gente enxerga algo tão bom naquela pessoa, mas a gente não tem coragem de falar. Então identifique o que você valoriza na pessoa, aquilo que você admira e fala. Crie esse hábito de elogiar as pessoas. Gente, é tão bom a gente receber um elogio, seja como for, não é? É muito bom, tanto direto quanto indireto. Entra nas linguagens do amor. Quando alguém faz um elogio em algo que você fez, é muito bom. E quando faz algum elogio a você, também é muito bom. Então, se é bom receber, faça isso por alguém também. E não espere que essa pessoa faça em troca. Só faça, que você vai sentir a mesma positividade de receber. Amor próprio, gente, não existe a gente amar outra pessoa se a gente não ama a nós mesmos, mas não existe amar a nós mesmos se a gente não for grato aos nossos pais pelo que eles nos deram, mesmo que tenha sido pouco, tá? Então, é uma cadeia, é um processo, né, que a gente precisa trabalhar desde lá de trás para a gente poder ter um futuro mais próspero, um futuro mais alegre, um futuro mais grato, mas tudo isso precisa estar junto. Agora eu vou passar um exercício, uma dica, só para quem para os relacionamentos. Então, se você está num relacionamento, tá difícil aí, não tá conseguindo enxergar gratidão nessa pessoa, eu vou te deixar um desafio. Isso, um desafio. Eu quero que você anote 5 motivos que você admira, que você é grato, que você
5 motivos que te atraíram a essa pessoa. De repente agora você não está enxergando, mas quando vocês se conheceram, o que você admirava? O que ele fazia que você gostava? Como era isso? 5. E depois de anotar essas 5 coisas, eu quero que você crie uma oportunidade para falar para essa pessoa. De repente, o relacionamento está muito desgastado e fica difícil de falar. Então, você cria essa oportunidade e você entrega um bilhete. Pode ser um jantarzinho romântico, só vocês dois. Pode ser um passeio, só vocês dois. Pode ser um momento ali no quarto, só vocês dois. Mas crie o momento e entregue a ele aquilo que você anotou. Ou, se você puder, leia para ele. Ou fale sem ler, se você sabe decor. E se o seu relacionamento não estiver desgastado, se vocês estiverem numa boa, mesmo assim, faça isso. Que você vai perceber como esse relacionamento vai ficar muito melhor nesses próximos dias. Só que isso, gente, é um condicionamento. Academia. Quando você começa a fazer exercício, dói, é difícil, dá preguiça. Só que depois, se você continua fazendo, ele vai criando um hábito, não é assim? Vai condicionando os músculos, vai parando a dor, vai acostumando com aquilo e vai criando hábito. A gratidão é a mesma coisa, é uma virtude que nós temos que nos esforçar para conseguir desenvolver. Então, faz isso uma vez. Anota 5 situações, passa para essa pessoa, cria uma oportunidade, cria um momento e faça isso. Só que cria o hábito de fazer isso pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Tira um tempo para vocês saírem juntos. E nessa saída, não vai falar de filho, de problema, de conta. Fala das coisas que vocês viveram juntos. Fala das coisas que vocês aprenderam juntos. Isso é tão positivo para um relacionamento que vocês não têm ideia. Agora, se você está solteiro e está querendo procurar uma pessoa, está aí em busca, né, da pessoa ideal para você, então eu quero que você faça essa lista de 5 qualidades que você enxerga em você e que você quer no outro. Porque lembra que a gente atrai exatamente pessoas semelhantes a nós. Então não é preciso você ficar procurando as coisas nas pessoas. Você precisa transformar em você para você poder atrair uma pessoa parecida com aquilo que você é. E que seja algo que você queira, né? Que não adianta você ser sapinho e querer atrair um príncipe, que você não vai atrair outro sapinho. A qualidade da nossa evolução a gente pode enxergar através das pessoas que a gente está atraindo. Se a gente está atraindo pessoas legais, simpáticas, gratas, é assim que eu estou me sentindo, é assim que eu estou sendo. Se eu atraio pé no saco, se eu atraio aquelas pessoas folgadas, se eu atraio pessoas ingratas, se eu atraio pessoas que só querem abusar da minha boa vontade, então analise em que ponto que você está sendo assim. Às vezes você não é assim lá fora, mas é dentro de casa. E aí o universo quer equilibrar e de qualquer maneira ele vai te dar mais do mesmo. Você vai receber aquilo que você entrega para a vida. Certo? A gratidão, ela é uma virtude de pessoas que têm maturidade emocional. Não existe ter inteligência, ter controle emocional se você não tiver gratidão. Então, olha só, gente, quanta virtude. A gratidão te dá maturidade emocional, a gratidão te dá mais saúde, a gratidão te dá mais alegria, a gratidão te faz uma pessoa feliz, a gratidão te dá mais motivos para agradecer. Ela melhora e ela perpetua seus relacionamentos na maneira positiva, ela afasta pessoas negativas, porque quanto mais grata você é, menos gente reclamando vai ter por perto, porque a pessoa que adora reclamar detesta alguém agradecendo. Você começa a ser positiva, alegre, começa a falar de coisas boas, você vai espantar as pessoas negativas, não é, Sirlei? Não é assim? Não é o que está acontecendo agora? Automaticamente as pessoas vão se afastando de você, as pessoas negativas. E isso é muito bom, porque não precisa discutir, não precisa romper relacionamento com ninguém, simplesmente você vai vendo o seu círculo de amizade se renovando, você vai vendo os seus relacionamentos se renovando. E é o que a gente deseja passar para os nossos filhos, não é? Pessoas mais tanto as suas raízes, quanto aquilo que tem, quanto aquilo que terá. Então veja bem, a gratidão não tem a ver com o que você ainda não conseguiu. A gratidão não tem a ver com, quando eu tiver um carro novo, eu vou ser grato por ele. Não, você tem que ser grato pelo que você tem agora. Que na hora que você tiver um carro novo, você vai ser mais grato ainda.
Quanto mais você faz, mais você vai ter. Quanto mais você agradece, mais você vai ter. E lembra que a felicidade, a gratidão, a alegria é algo interno. Não tem nada a ver com o externo. É aqui dentro que a gente busca. Por isso que tem pessoas milionárias se suicidando de tristeza e de depressão, porque não é nada externo, é aqui dentro, é interno. Quando a gente desenvolve a verdadeira gratidão, a gente se sente sintonizado com Deus, com o amor de Deus, com a paz, com aquele preenchimento real que vem do divino, né? De algo superior, não é algo daqui. Então, gente, com esses exercícios aqui, com essa dica, eu tenho certeza que se você tem dificuldade em sentir gratidão, começar a colocar isso em prática, começar a fazer de pouquinho em pouquinho, nesse ano de 2021, você vai ver transformações na sua vida. Bom, eu nem falei do grupo, né, que eu abro todos os meses, ainda estamos no exercício 19, daqui uns dias eu abro mais um grupo da gratidão, aí eu convido vocês aqui, quem quiser participar, e participar dos 28 dias de exercício para desenvolver a gratidão, serão muito bem-vindos, certo? Gente, valeu a pena? Já tem 1h04 a nossa live. Deixa aí seus coraçõezinhos, fala pra mim se valeu a pena. Eu quero agradecer verdadeiramente a presença de cada um de vocês aqui. Agora no final do ano, encontrei bastante gente que faz tempo que a gente não fala, né? E teve gente que perguntou assim pra mim, você ganha alguma coisa pra fazer aquelas lives? Eu ganho. Eu sou muito grata a vocês por estarem aqui. Dinheiro não ganho, né? Do Instagram não. Mas é muita gratidão. Por quê? Porque eu realmente faço isso de coração. É muito bom eu poder estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu me sinto muito grata e eu posso sentir a energia de vocês. Porque ficar aqui 1 hora junto comigo não é pra qualquer um não, hein? Fala a verdade. Então eu sou extremamente grata à vida de cada um de vocês. Desejo a todos um excelente ano. Obrigada, Fabiana, pela presença também, de todos que estão aqui. Desejo que vocês tenham um excelente ano, que esse ano vocês possam conquistar tudo que vocês desejarem, tudo que vocês merecerem dessa vida. Certo, gente? Aguardo vocês na próxima semana, terça-feira às 8 da noite a gente volta, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos vocês e vamos desenvolver gratidão. Vamos fazer esse mundo ser mais grato, que a gente vai conseguir resolver um monte de coisa, ajudar muitas pessoas cada vez mais. E de coração, né? Sem esperar nada em troca. Ah, tem esse detalhe no exercício lá de você escrever 5 qualidades do seu esposo ou da sua esposa. Depois que você terminar de falar, não fica esperando ele retribuir. Você não quer nada em troca, você só vai falar, certo? Sem esperar. E agora? Do que você é grato pra mim? Aí você quebra o exercício. Não funciona assim, tá bom? Então vamos fazer de coração, sem esperar nada em troca. Beijo, gente! Deus abençoe a vida de vocês, família, semana e o ano todo. Beijo!